Antes de começarmos a orar, respire fundo. Silencie o coração por um instante. Deixe que a presença de Deus te envolva onde você estiver. Hoje quero te lembrar de uma história que fala sobre perda, atraso e esperança viva. Não começa com um milagre, começa com um luto. Lázaro, amigo íntimo de Jesus, já estava morto havia 4 dias quando o mestre chegou à cidade. 4 dias de silêncio, choro e desesperança. O túmulo estava fechado, os corações quebrados e tudo parecia encerrado. Quantas vezes também achamos que é tarde demais, que aquilo que esperávamos de Deus já passou. Maria e Marta, irmãs de Lázaro, haviam clamado por Jesus antes, mas ele não veio no tempo que elas queriam e agora a dor parecia ter vencido. Mesmo assim, Marta não se rendeu. Quando soube que Jesus estava por perto, ela correu até ele, o coração partido, mas ainda cheio de fé. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, disse ela, uma frase carregada de dor, mas também de confiança. A pergunta que paira hoje é, mesmo quando tudo parece ter terminado, ainda conseguimos correr até ele? Se você crê que Deus ainda se importa, comente abaixo. Ainda confio. Marta não parou na tristeza. Ela não deixou que a dor se transformasse em ressentimento. Após dizer, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, ela continuou com algo extraordinário. Mas ainda assim, eu sei que Deus te dará tudo o que você pedir. Essas palavras, ainda assim, são um clamor de fé no meio da devastação. Quantas vezes nos encontramos exatamente aí? No meio de um luto, de uma perda, de um silêncio que parece eterno. E mesmo assim, algo dentro de nós ainda acredita, ainda clama, ainda espera. Marta nos ensina que a fé verdadeira não nega a dor, mas caminha com ela. Não é uma fé feita de respostas, mas de confiança. Uma fé que diz, Senhor, está tudo escuro aqui, mas eu sei que o Senhor é luz. Às vezes, não recebemos o que pedimos. Às vezes, o milagre não vem no nosso tempo, mas o ainda assim precisa permanecer em nossos lábios, porque o tempo de Deus não atrasa, Ele prepara. E quando Ele chega, nada permanece morto por muito tempo. Se você também crê que Deus age mesmo depois do silêncio, comente, mesmo agora. Eu creio. Jesus não respondeu à dor de Marta com explicações longas. Ele não tentou justificar o tempo ou o sofrimento. Em vez disso, ele declarou com firmeza, o seu irmão vai ressuscitar. Jesus não apenas consola, ele chama à existência aquilo que já foi enterrado. Ele é o único que diante de uma tumba não vê fim, mas recomeço. O único que olha para o impossível e diz, levante-se. E antes de ressuscitar Lázaro, Jesus fez algo ainda mais importante. Ele despertou a fé de Marta. Às vezes, o milagre que Deus deseja fazer não começa do lado de fora, mas dentro de nós. Antes de ele transformar a situação, ele transforma o coração. Você pode ter enterrado sonhos, esperanças, relacionamentos ou até a confiança que tinha em Deus. Pode ter pensado que já passou tempo demais, mas Jesus está diante de tudo isso agora, dizendo, ainda posso. O túmulo não intimida o Salvador. O silêncio não assusta aquele que é a palavra viva. A escuridão não resiste à presença daquele que é a luz do mundo. Se você crê que Jesus ainda pode chamar seus sonhos à vida, escreva, ressuscita, Senhor. Querido coração cansado, pare um momento e escute. Jesus está presente. Talvez tudo ao seu redor diga que é tarde demais. Talvez o relatório médico seja definitivo. Talvez a porta tenha sido fechada com força. Mas mesmo agora, Ele está aqui. Jesus não está limitado ao tempo.
ele não é contido pelas regras do mundo. Ele não precisa que a situação esteja favorável. Ele é quem transforma o impossível em testemunho. A presença de Jesus muda tudo. Marta estava diante do túmulo de seu irmão, mas quando olhou nos olhos do Mestre, algo mudou dentro dela. O desespero deu espaço à esperança. E isso pode acontecer com você também. Ele está dizendo ao seu coração agora: não terminou. Eu ainda estou escrevendo a sua história. Você não foi esquecido. A sua dor não passou despercebida. Ele viu cada lágrima, escutou cada oração sussurrada no escuro, e ele está se aproximando, não para te julgar, mas para te levantar. Se você crê que a presença de Jesus está com você, mesmo na dor, comente: Jesus está comigo. A fé de Marta não era perfeita. Ela chorava, questionava, sofria, mas ainda assim ela dizia: mesmo agora eu sei que o Senhor pode. Essa é a fé que move o coração de Deus, não a fé que nunca sente dor, mas a fé que continua mesmo em meio à dor. Uma fé que não exige explicações, mas se apoia na confiança, que mesmo sem ver saída sussurra: eu ainda creio. Talvez você esteja esperando uma resposta há muito tempo. Talvez o silêncio do céu tenha gritado mais alto do que as suas orações. Mas saiba, o silêncio de Deus nunca significa ausência. Às vezes ele está apenas preparando algo maior do que você imagina. Você não precisa entender tudo para confiar. Deus não pediu perfeição, ele pediu entrega. Então, respire fundo, fique firme e diga: mesmo agora eu escolho confiar. Jesus chegou 4 dias depois da morte de Lázaro. Para todos era tarde demais. O luto já tinha se instalado. A esperança já havia sido enterrada junto com o corpo. Mas Jesus não chega atrasado. Ele chega no tempo exato para revelar a glória de Deus. Às vezes, o atraso de Deus é o cenário perfeito para o milagre. É quando tudo parece perdido que ele mostra que tem a última palavra. O tempo humano não limita o agir divino. Deus não trabalha na nossa agenda. Ele trabalha na eternidade. Enquanto você esperava, ele já estava agindo. Enquanto você chorava, ele estava preparando algo. Mesmo sem perceber, ele estava escrevendo uma história maior do que a sua dor. Jesus disse a Marta: teu irmão há de ressuscitar. Essa promessa ecoa para nós hoje. O que morreu pode reviver. O que foi perdido pode ser restaurado. O que se desfez pode ser refeito pelas mãos daquele que faz tudo novo. Se você confia que Deus ainda pode mudar o final da sua história, comente: meu milagre vem. Olhou para Jesus e viu mais do que um amigo de Lázaro. Ela viu a possibilidade onde tudo parecia impossível. No meio do caos, da dor e da incredulidade dos que estavam ao redor, ela encontrou forças para declarar fé. Jesus não apenas consola, ele confronta o caos. Ele entra nas áreas mais desorganizadas da nossa vida, nas feridas mais profundas, nas memórias mais dolorosas. E ali, naquele lugar onde ninguém mais quer estar, ele permanece. Ele não foge da sua dor. Ele entra nela com você. E é nesse lugar, no coração da sua confusão e do seu luto, que ele sussurra: eu sou a ressurreição e a vida. Essa não é uma promessa para o futuro apenas, é uma afirmação para o agora. Ele é a vida presente em sua tristeza, a ressurreição no seu desânimo, a luz que entra onde tudo parecia escuro demais. Deus ainda entra em túmulos, ainda remove pedras, ainda chama pelo nome os que pensavam que tudo havia acabado. Jesus não chegou em silêncio. Ele não apenas se comoveu, ele chorou. O Filho de Deus chorou por Lázaro. Isso nos mostra que ele não é indiferente ao nosso sofrimento. Ele sente, ele se importa, ele se conecta profundamente com as nossas lágrimas. Mas, após chorar, ele se levantou. Com autoridade, ordenou que a pedra fosse removida. Mesmo diante da incredulidade de Marta, que hesitou por causa do mau cheiro, Jesus disse algo profundo:
Se creres, verás a glória de Deus. Muitas vezes o mau cheiro da dor passada tenta nos impedir de remover a pedra, mas Jesus está dizendo: deixe-me entrar nesse lugar escondido, nesse trauma enterrado, nesse medo antigo. O milagre acontece quando abrimos a porta, quando deixamos Jesus entrar no lugar mais dolorido, mais envergonhado, mais esquecido. E então ele chama: Lázaro, vem para fora. Esse chamado não foi só para Lázaro, é para você também. É um convite para sair da paralisia, da tristeza crônica, da fé adormecida. Se você está ouvindo esse chamado, comente: eu me levanto em fé. A voz de Jesus ecoou como trovão entre os corações quebrados. Lázaro, vem para fora. E contra toda lógica, contra toda ciência, contra toda expectativa, Lázaro saiu. Imagine o impacto daquela cena. O que era luto virou festa. O que era túmulo virou testemunho. O que era silêncio virou louvor. A presença de Jesus reverteu o irreversível. E há algo poderoso nesse detalhe. Lázaro ainda estava com as faixas do sepulcro. Ele saiu vivo, mas preso. E Jesus disse: desatai-o e deixai-o ir. Isso mostra que há um processo. Jesus nos traz de volta à vida, mas também remove as amarras do passado, vergonha, culpa, medo, dúvidas. Você pode estar vivo, crente, em pé, mas ainda preso por sentimentos que não pertencem mais a você. Hoje, Jesus quer libertar completamente. Ele quer que você ande leve, liberto, curado, restaurado. E assim como Lázaro se tornou uma prova viva do poder de Deus, você também será. Sua dor será testemunho. Sua ferida será cicatriz curada. Sua história será usada para levantar outros. Se você crê que Deus está te libertando, escreva: já posso sentir as faixas caindo. Senhor Jesus, neste momento eu coloco meu coração diante de Ti. Cada palavra, cada lágrima, cada lembrança que foi tocada nesta oração, eu entrego a Ti. Tu conheces minha história do começo ao fim. Conheces as dores que escondo, as lutas que enfrento, os sonhos que quase desisti. Hoje eu declaro: ainda não é o fim, porque onde o Teu Espírito está, a vida renasce, o impossível se curva, a escuridão perde a força, o túmulo se abre. Se há algo morto em mim, sopra Teu fôlego, Senhor. Restaura o que foi perdido. Ressuscita minha fé, meu ânimo, minha esperança. Toca minha casa, minha família, meu futuro. Derrama paz sobre os lugares caóticos da minha mente. E, sobretudo, me lembra todos os dias: Tu estás comigo. Que essa não seja apenas uma oração ouvida, mas uma transformação vivida. Que o ainda agora de Marta se torne o meu já é real em Cristo. Não porque tudo mudou lá fora, mas porque algo mudou aqui dentro. Eu entrego, eu confio, eu descanso, porque sei que em Ti a última palavra é vida. E se essa oração falou com você de maneira profunda, escreva nos comentários: eu confio em Ti, Senhor. E compartilhe essa oração com alguém que precisa lembrar que o milagre ainda é possível.